Boa noite, mais uma semana, mais um Baita Papo e, claro, mais uma super entrevista. Hoje o Baita Papo Online aí é sobre a forma correta de se comunicar na companhia de pessoas com desenvolvimento atípico. E a minha convidada é a Cassiana Descove. Quero aproveitar para agradecer aos meus apoiadores. Sorrifácio Uruena tem um sorriso bonito, branco, alinhado e seguro com a Sorrifácio. Já te pergunto se tu já foi no dentista esse ano, acredito que sim, mas fica essa dica para procurar Sorrifácio para cuidar aí da tua saúde bucal, que é super importante. Vou trazer uma entrevista sobre isso para falar sobre a importância da gente cuidar da nossa saúde bucal, porque ela pode implicar uma série de situações. Também entre os apoiadores, né, os incentivadores desse programa, Lump Bar. O Lump está com novidades sempre, o Lump está sempre com novidades, isso é legal. Estão entrando aí no Lump novos chefes, novos pratos. Eu tive a oportunidade de provar alguns deles e tá muito legal, tá muito diferente. Então fica essa dica para te conhecer as novas opções do Lump. Vou aproveitar para aceitar meu convidado aqui de hoje. Tá frio hoje, hein? Ah, chegou. Tudo bem, Olá, Cassiana? tudo ótimo. Como é que está? Tudo Muito certo. obrigada, Dário, pela oportunidade de estar aqui conversando contigo. Agradeço muito, adoro ainda mais por esse tema, que é super importante, né? Verdade, um tema muito importante que Muito acho que importante. qualquer pessoa já passou, né, por essa situação. É uma situação muito comum, muito comum. E sempre que eu saio, assim, sempre que eu ando pelo comércio e convivo com as pessoas, né? As pessoas que sabem que eu trabalho com crianças com desenvolvimento atípico e nos veem na rua com as crianças indo no comércio, perguntam pra gente: bah, aconteceu comigo tal coisa, eu não sabia como agir. Na verdade, a gente realmente não tem acesso a esse tipo de informação, né? Muito agora nós estamos Sim. conversando bastante sobre o desenvolvimento atípico, né? Que antes era tratado como deficiências, né? Mas antes da gente começar, deixa eu só te apresentar para o pessoal que está entrando, que está ali me acompanhando, que ainda não te conhece. Vamos lá. Tá. A Cassiana é especialista em psicomotricidade, educação em ciências, intervenções assistidas por animais e educação ambiental. Também tem formação complementar em transtornos do neurodesenvolvimento. Cassiana, agora oficialmente bem-vinda ao meu Obrigada, programa Baita Papo Online. obrigada, Dário. Eu que agradeço a oportunidade. Eu lembro que a gente conversou, né, em outro. Eu nem lembro que ano foi aquilo, né? Foi quando eu tinha um programa na televisão ainda Eu sobre o teu acho que foi trabalho. entre 2014 e 2015, né? Foi o nosso primeiro contato, lembra? Através das Verdade. intervenções assistidas por animais. O Orelha era vivo ainda, né? O Orelha é a nossa grande referência nas intervenções assistidas por animais aqui na cidade. Pois é, esses dias até eu falei que eu ia te entrevistar e uma amiga perguntou: ah, ela é do cachorrinho do Orelha. Eu falei: sim, mas ele já faleceu agora, já tem outros, né? Sim, estamos com uma galera nova chegando na cidade para contribuir com esse trabalho incrível que é a contribuição das intervenções assistidas por animais, né, para o desenvolvimento atípico, para o desenvolvimento das crianças que têm algum tipo de atraso, algum transtorno do neurodesenvolvimento. Eu já te apresentei ali um pouquinho dos teus cursos, né, da tua formação, mas eu Uhum. gostaria que tu falasse um pouquinho do teu trabalho, como é que funciona, quais são as tuas áreas de abrangência. Com certeza. A minha formação inicial, ela é em educação especial. Eu me formei em educação especial pela Universidade Federal de Santa Maria, porém me formei aqui em Uruguaiana, né? Aqui em Uruguaiana nós tivemos um primeiro polo EAD, inclusive, do Rio Grande do Sul, do Brasil, em educação especial, na época da gestão do São Jotene Feliz. Começou, acho que em 2000, em 19, em 2000, eu me formei em 2009, não, começou em 2004, eu acho, 2005, a gente se formou em 2009. Depois que eu finalizei,
fui trabalhar na prefeitura com um atendimento educacional especializado. Eu não sei se as pessoas têm esse tipo de conhecimento, mas todas as escolas públicas, inclusive as particulares, têm um educador especial que Para trabalha... cada turma? Cada escola tem um educador especial. Eu, quando me formei, também trabalhei na prefeitura aqui de Uruguaiana, né? Eles contam com um educador especial e esse educador especial, ele presta assistência para as professoras, presta atendimento para as crianças, porque em todas as escolas, Dário, e assim, ó, nós temos muitas crianças por turma, crianças com algum tipo de deficiência ou algum tipo de transtorno do neurodesenvolvimento. Né? Então, o que é isso? Eu quero explicar para as pessoas saberem como é que a gente trabalha, no que a gente trabalha. Claro. Faz parte da minha apresentação. Quando a gente se forma em educação especial e quando a gente trabalha na área de psicopedagogia, na área de psicomotricidade, a gente vem para contribuir com pessoas que nascem com desenvolvimento atípico, né? Nós nos desenvolvemos plenamente, alcançamos níveis de crescimento, de amadurecimento, de desenvolvimento cognitivo, motor normal. Temos desenvolvimento típico, tá? As crianças que crescem com atrasos no desenvolvimento motor, atrasos na fala, atrasos cognitivos, essas crianças, elas vão passar por um processo de investigação, né? E quanto antes identificado esses atrasos, elas são avaliadas e encaminhadas para um neuropediatra. E lá, sim ou não, elas vão receber um diagnóstico. Né? Hoje, aqui na Neuroconfiar, depois que eu me formei em educação especial, trabalhei na prefeitura, trabalhei no Colégio Marista Santana e depois abri a Confiar. Na época que a gente fez a nossa primeira entrevista era Confiar. Né? Depois eu me especializei, fui me especializando. Uma das minhas especializações ela é em educação, em neurociências aplicadas à educação. Inclusive aqui na Unipampa, uma super recomendação eu tenho para passar para os profissionais que são da área de educação, uma pós-graduação incrível, completa, em neurociências aplicadas à educação, aqui na Unipampa de Uruguaiana, gratuita. É uma oportunidade incrível para que se abram um leque de possibilidades para os profissionais. Conhecimento incrível acerca do neurodesenvolvimento, do desenvolvimento do cérebro relacionado à aprendizagem. Né? Inclusive, tem alguns cursos que são gratuitos aqui na Unipampa também com relação a isso. É incrível, assim, ó, a quantidade de coisa que nós temos, de acesso que nós temos aqui em Uruguaiana, que às vezes as pessoas não sabem, né? Até aproveito já para divulgar, com certeza. Porque é uma oportunidade incrível para as pessoas, para os profissionais. Aí, abri a Confiar e 2 anos depois ela se transformou em Neuroconfiar. Nessa época eu trabalhava com todas as idades. Né? Porque o público-alvo da educação especial são todas as idades, desde bebês até pessoas que estão internadas no hospital. Existe educação especial para quem está em situação de hospitalização, até idosos, né? Reabilitação cognitiva e afins. Eu acabei me especializando em intervenção precoce e hoje trabalho só com crianças com transtornos do neurodesenvolvimento. E essas crianças estão inseridas na nossa sociedade. Porém, diferente do que acontece quando a gente tem uma criança com síndrome de Down, com alguma síndrome genética ou com alguma deficiência física, as crianças com transtorno do neurodesenvolvimento, elas são crianças aparentemente típicas, são crianças normais. Sim. Estão nas escolas, andam pelo mercado, vão cortar o cabelo, andam pela pracinha, andam por aí. Só que a gente acaba sofrendo com algumas questões que são a falta de informação do mundo e a pouca conversa sobre isso. Porque são crianças que apresentam atraso na fala, né? São crianças que apresentam baixa autorregulação de comportamento. Então, são aquelas crianças que vão cortar o cabelo, têm uma sensibilidade muito grande ao toque, ao som da máquina, ao cabelo caindo. Então, eles fazem um escarcéu no salão. Né? Vão na barbearia e tem um treco. Aí, mas essa criança não é educada, meu Deus do céu, o pai não bota limite, mas não é isso. Por isso que eu acredito que essa foi uma excelente oportunidade da gente conversar sobre, porque às vezes a gente vê uma birra enorme na rua, né? Uma criança que está totalmente desorganizada, a gente fica julgando. Nossa, a gente julga sem saber, né? Sem saber. Esse pai não tem limite. Nossa, esse pai não faz nada, deixa essa criança fazer isso. E às vezes não, né? Essas crianças, elas podem ter alguma alteração, elas podem estar passando por um desconforto muito grande, né? Por uma ansiedade muito grande. Como tem atraso na comunicação, não conseguem se comunicar. E daí o que acontece? Elas acabam se comunicando no único formato que elas conseguem naquele momento,
né? E isso acontece assim, ó, não com crianças muito pequenas, com crianças de 4, que não é o comum a gente ver uma criança de 4 anos jogando no chão, né? Mas acontece, de 4, de 6, de 8 anos, gritando, chorando, derrubando as coisas no chão, né? E essas crianças, com certeza, os pais estão trabalhando, essas crianças são crianças que recebem orientação, às vezes não, né? Porque o atendimento ele é muito caro, o custo de um processo de intervenção que envolve uma equipe interdisciplinar com fonoaudiólogo, educador especial, psicopedagogo e afins, ele é muito custoso, né, Dário? Então não são todas as famílias que têm acesso. Claro que tem o acesso. Exatamente. Por isso que a gente fala muito, por isso que eu achei essa oportunidade incrível da gente poder conversar sobre. Porque eu trabalho com um público-alvo de crianças que recebem intervenção, né? E a gente já tem essa cultura de conversar sobre, né? Quanto mais nós conversarmos sobre, nós estamos aqui no teu programa hoje. Melhor fica, né? Melhor fica, exatamente. Pessoas que trabalham no comércio, de repente, vão assistir, tios vão assistir, professores vão assistir. Quanto mais nós conversarmos sobre o diferente, sobre o comportamento que é diferente, porque todos nós somos diferentes, né, Dani? Eu sou diferente de ti, que nasceu no mesmo dia que eu, tem a mesma genética que eu, as necessidades são diferentes, e é uma coisa normal, precisa ser conversado. Quanto mais nós conversarmos, mais leve fica, mais tranquilo fica. E tira aquele peso de que é ruim ser diferente, que é ruim errar, né? E, na verdade, a gente está sujeito a tudo isso, né? Todo tipo de situação, né? Comenta para nós um pouquinho do teu trabalho de intervenção assistida por animais. O trabalho de intervenções assistidas por animais veio junto com todo esse bolo. Quando eu fiz essa transição da escola pública para a escola particular, quando eu trabalhei no Mário Quintana, eu fui diretora do Mário Quintana, né? Lá no Mário Quintana, eu me descobri empreendedora. Eu sempre tive essa ânsia por fazer alguma coisa diferente, sabe? Por ajudar as pessoas, por impactar de alguma forma. E sempre fui louca por animais, né? Tanto é que eu trabalho com os meus animais. Quem me vê na rua sempre me vê com os meus cachorros. Onde eu vou, levo os meus bichos. E quando eu estava em estágio da escola, da universidade, e fui fazer um estágio na PAI. E lá eu tive a oportunidade de levar peixes para as crianças. E daí eu fiquei, olha, eu levei os peixinhos, elas tiveram bastante atenção, elas mantiveram mais atenção e eles conseguiram se sentir motivados, quiseram trabalhar, a gente conseguiu fazer uma super aula, rendeu a semana inteira, eu fiquei, ai, que interessante, né? E assisti uma reportagem sobre intervenções assistidas por animais e fiquei emocionadíssima, quase morri chorando, porque até hoje eu lembro e me toca. Start. Me deu um start, fui pesquisar sobre e descobri que ia ter um simpósio no Rio de Janeiro. E fui conhecer, fui lá ver onde é que a gente tinha estudado, como é que eles começaram, por onde eu poderia começar, como é que iniciava, né? Porque eu, na época, achava que só fisioterapeuta poderia, só quem fosse da área da saúde, na verdade, né? Poderia trabalhar com as intervenções assistidas por animais, era muito no início. E só quem tivesse um cachorro que era muito caro, eu achava... Como é que era o nome da raça do teu cachorro? Bernese. Na época, nas propagandas, era só Bernese, que era visto como terapeuta. Eu pensava, gente de Deus, na época era 5 mil reais, eu não vou ter dinheiro para comprar esse cão, eu não vou poder trabalhar. Aí, quando eu fui, eu vi que não, eu descobri um outro mundo, né? Aí voltei e fui fazer minha formação em Buenos Aires. Em Buenos Aires eu me formei pela Bocalã, Argentina, que é não é uma universidade, eles são como se fosse uma empresa, uma fundação europeia que tinha ali em Buenos Aires um núcleo. E eu me formei em Buenos Aires, então eu ia e voltava. Nisso veio o Orelha, que foi o meu primeiro terapeuta, e eu comecei a desensibilizar ele no Mário Quintana, na escola pública, ali na escola de educação infantil. Começamos a desensibilizar o Orelha, logo depois veio a Amora, começamos os treinos com a Amora, né? Na época a gente contratou um adestrador e começamos a treinar. E daí comecei a trabalhar para mim. O meu primeiro cliente eu atendi na Praça do Barão, eu não tinha ainda o meu espaço. Eu já tive público. Aí começamos com o projeto de intervenções assistidas por animais Orelhapeuta. Começamos a atender no asilo, começamos a atender na Associação dos Autistas, que agora eles estão todos meio parados por causa da pandemia, né? E fomos fazendo voluntariado. E nisso eu comecei a ter clientes particulares. E daí surgiu a Neuroconfiar. Hoje a gente faz um serviço incrível para essas crianças, porque além do estímulo do cão,
Eu consigo observar e depois eu consegui unir neurociências aplicadas à educação com intervenções assistidas por animais e conseguir entender muito melhor como que funciona dentro do cérebro da criança essas intervenções a partir do cão. A motivação, as conexões sinápticas que acontecem através dessa motivação, né? Porque quando a gente trabalha, Dário, com crianças ou com adultos com transtornos ou algum tipo de deficiência, a gente precisa fazer repetição de atividades, como se fosse uma fisioterapia, como se fosse uma musculação. Para trabalhar no cérebro, a gente precisa repetir os exercícios. E o cão, ele vem agregar muito porque ele motiva essa outra pessoa a querer fazer mais. Então, a repetir as atividades motoras, a repetir as atividades de comunicação, a repetir as atividades pedagógicas, a fazer atividades diferentes, né? Além de motivar, libera hormônios como endorfina, ocitocina, noradrenalina, dão uma sensação de prazer. Por que que as pessoas que têm cão, tu tem cachorro, né? Tinha cachorro. Tu anda na rua, tu encontra várias pessoas que também gostam de cachorro, já conversam, se apresentam e já faz aquela amizade, né? Porque a gente tá em contato com o cão, a gente tá liberando esses hormônios, esses neurotransmissores. Então isso nos liga, isso nos traz união, afetividade, carisma. O Romero é da família da minha irmã, né? Agora, com a perda dele, um amigo me deu um. Ele já nasceu, ainda não recebi ele ainda, mas muito em breve vou ter e quero levar ele também no... Sim. Vai ser incrível. Não, vai ser incrível, com certeza. Agora nós temos a Flora, depois do falecimento do Orelha, nós ganhamos a Natasha para vir a Flora. A Flora maravilhosa, vocês não têm noção de tá. O cão, isso é uma coisa bem importante de comentar. Por que que o cão ele é escolhido para trabalhar? O cão é de uma espécie diferente da nossa, nós somos da espécie dos seres humanos, eles são dos animais, né? Mas o cão ele tem habilidades cognitivas muito parecidas com as nossas. Então ele tem memória, ele tem atenção compartilhada, ele tem muitas habilidades cognitivas refinadíssimas. Ele tem comunicação que não é verbal, porém é uma comunicação corporal, né? E ele compreende muito nós como seres humanos. Então ele entende. Os cães, a partir do momento em que eles começam a conviver, eles entendem que a criança é diferente, que a forma de comunicação da criança é diferente. Eles se portam de uma forma diferente. É incrível observar o cão dentro de um set de terapia. É maravilhoso. E tudo isso contribui com o desenvolvimento das crianças, né? Em todas as áreas. Tanto na área cognitiva, que é de cérebro, na área motora, que é todo o desenvolvimento psicomotor da criança, né? Nas habilidades de comunicação. É muito importante, assim, tem resultados que são comprovados cientificamente, né? E que são visíveis a olho nu. Que interessante. Muito interessante. Esse aí é mostrar o trabalho dos cães também. Entrando um pouco no nosso tema, que é a forma correta de se comunicar na companhia de pessoas com desenvolvimento atípico. Qual seria essa forma, Cassiano? Uma pessoa que tem desenvolvimento atípico, Dário, ela tem atrasos no desenvolvimento, né? Como eu vinha apontando para vocês antes. Então, ela tem atraso na atenção, tá? Então, se ela vai conversar, se tu chega na frente dela, a forma dela se portar é diferente. Então, tu vai estar falando com ela, ela vai olhar lá para o outro lado, sabe? Ela pode dispersar muitas vezes. Ela também tem atraso na comunicação, tá? E no processamento de informação. Então, a informação do ambiente chega para ela, através do corpo, é levada ao cérebro, só que ela leva mais tempo para processar e conseguir responder, tá? Então, muito provavelmente, quando a gente vai receber uma pessoa com desenvolvimento atípico, seja ela criança ou adulto, ela vai demorar mais tempo para responder. Então, a gente... uma das questões que eu acho que é muito importante é, eu vou conversar, eu vou falar com ela ou com o cuidador? Fala com ela. É isso aí que eu coloquei ali na pergunta depois, mais adiante, se fala com ela. Fala com a pessoa ou fala com o intérprete, o cuidador, enfim. Né? E isso, fala com ela. Por quê? Porque a gente precisa que essas pessoas tenham muitas oportunidades de interação. Eu acho que essa é uma das principais questões da nossa conversa aqui. Por que a gente precisa conversar sobre isso? Porque essas pessoas precisam de muitas oportunidades de comunicação. Elas precisam interagir mais para desenvolver as habilidades sociais,
elas também têm atrasos nas habilidades sociais. Um dos transtornos mais comuns é o transtorno do espectro do autismo, né? O TEA, tá? O que acontece com o autismo? A pessoa tem comportamentos repetitivos, né? Interesses repetitivos. Então, ela gosta muito de carro, tá? Então, provavelmente, essa criança vai ter alguma coisa na mão, tá? Atraso na interação social, né? Então, ela não vai estar olhando direto para ti, tu vai falar com ela, ela vai demorar mais tempo para interagir contigo, né? Atraso na comunicação, então pode ser que ela fale, pode ser que ela não fale. Se ela falar, pode ser que ela fale várias vezes a mesma palavra, tá? E pode ser que ela fale muito bem, né? Só que como ela precisa de muita oportunidade de interação, se a pessoa que for atender puder falar com ela diretamente, em poucas palavras, digamos que eu vá na padaria, um exemplo muito comum aqui. A gente direto vai numa padaria que nós somos extremamente bem atendidos com as nossas crianças. Então, a gente leva eles semanalmente lá para comprar qualquer coisinha. Então, para comprar um pãozinho, para comprar um presunto, para comprar um suco, qualquer coisa. Por quê? Não é pela compra em si apenas, mas pela oportunidade de interação com pessoas diferentes, tá? E quando a gente chega lá, os atendentes são incríveis. Eles olham para a criança, a gente coloca a criança na fila, né? Porque como essas crianças, elas têm dificuldade de autorregulação, então eles têm dificuldade de esperar, eles têm dificuldade de aguardar a vez deles, né? Eles já vão ansiosos, digamos que eles vão lá ansiosos para comprar um suco. Daí não quer esperar. A gente diz, vamos esperar na fila, papapá. A atendente já vem de lá, Simone. Oi, Miguel, tu veio comprar um suco. O Miguel já se sentiu validado, né? Ó, eu vou comprar um suco, já tô aqui. Já ajuda essa criança a se autorregular. Já foi atendido, então vão me ver aqui, vão me atender, né? Porque não é como nós. Se eu estou na fila esperando para ser atendida, pode ser que demorem, mas eu sei que eu vou ser atendida, então eu fico, eu tô cansada, eu pego o celular, eu me organizo no meu comportamento. Eles têm dificuldade de se organizar no seu comportamento. E daí quando eles chegam para falar, Miguel, e aí, como é que tu tá? Aí, às vezes o Miguel responde, às vezes o Miguel não responde. Mas ele teve a oportunidade, né, de se comunicar, de interagir. E se toda semana, quando ele for lá na padaria, a Simone perguntar para ele, e aí, Miguel, como é que tu está? Em algum momento, o Miguel vai responder. E daí vai ser incrível, porque nesse momento, a conexão sináptica dele aconteceu. A gente criou nele uma remodelação no cérebro. E é isso que nós, terapeutas, fazemos. Reorganizar novas ondas no cérebro, criar novas conexões sinápticas. E quando a gente vai numa padaria, quando a gente vai no dentista, quando a gente vai na barbearia com eles, e as pessoas conversam com eles, perguntam, esperam eles responder, vocês estão dando a oportunidade para que eles possam se desenvolver, né? E quando eles conseguem alcançar essa habilidade básica, que é de se comunicar, eles se sentem muito bem. Porque eles querem muito se comunicar. Eles querem muito fazer amizade. Eles querem muito... Eles querem fazer parte, né? Não querem ser vistos como... Exatamente. E olha que chato, né? Imagina eu ir na padaria, tá? E a atendente olhar para outra e dizer, como é que é o nome dele? Ele quer alguma coisa? Entendeu? É ele, né? Se essa pessoa não existisse ali, né? Então, é muito importante que tu te dirija à pessoa. Se a pessoa for não verbal, se essa criança ou esse adulto for não verbal, com certeza o cuidador vai te orientar. Então, o que eu observo, assim, Dário, que é uma coisa muito... A gente que trabalha com pessoas que têm algum transtorno ou algum desenvolvimento atípico, a gente observa muito a vergonha, tá? Vergonha de conversar sobre, porque às vezes não sabe como perguntar. O que ele tem? Fica com vergonha de perguntar o que ele tem, né? Obviamente. A vergonha dos dois lados, né? Exatamente. A vergonha de se comunicar e errar e ser julgado, né? Os pais, muitas vezes, também têm vergonha de falar, né? Para não expor a criança, para não querer ter que contar toda a história, entendeu? Só que o que acontece daí? Todo mundo acaba ficando com vergonha, né? Esse assunto vai se tornando um tabu porque ele não é conversado. As pessoas acabam não conseguindo aprender como se desenvolver de uma forma natural. E essa criança acaba perdendo oportunidades de interação. Oportunidades de fazer novas conexões no cérebro. Oportunidades de se desenvolver e ter independência e autonomia na sociedade. Porque o que uma família espera para o seu filho quando ele recebe o diagnóstico?
seja de autismo, seja de transtorno de linguagem, que são as crianças que atrasam mais na fala, seja de qualquer diagnóstico que possa surgir. Meu Deus, será que essa criança vai ser independente? Será que ele vai ser feliz? Será que ele vai sofrer preconceito? Né? E isso angustia muito as famílias. Também, né? Isso angustia muito as famílias. E uma das formas de nós podermos ajudar essa pessoa a ser independente é contribuindo na sociedade, porque ela não vai ser só independente dentro de casa, né? Eu não vou trancar essa pessoa dentro de casa. Já foi esse o tempo. Antigamente, há 60 anos atrás, ou menos, porque eu tenho uma tia que está com 50 anos, na época, eles não iam para a escola, Dari. Há muito pouco tempo atrás, as pessoas com algum tipo de deficiência, elas iam para escolas separadas, elas não frequentavam as mesmas escolas, ou elas ficavam em casa. E há muito antes, que não é tanto tempo assim, antes, 70 anos atrás, elas ficavam escondidas. O fator de nós hoje podermos levar as crianças para a escola, o fator hoje de nós termos leis que asseguram o acesso às crianças, a profissionais qualificados nas escolas, a terapias, que hoje em dia a gente consegue pelo Sistema Único de Saúde, assim, foram grandes avanços. E ainda assim, nós temos retrocessos com relação às leis e tudo mais. Daí seria uma outra questão. Mas tu consegue compreender como é importante isso? Porque a gente não quer que eles só sejam independentes em casa. A gente quer que eles saibam se comunicar na padaria. Né? A gente quer que eles saibam se comunicar no mercado. E uma coisa bem importante que tu até levantou aí é a questão das famílias, né? Porque às vezes eles não querem falar, eles não querem conversar sobre, né? Eles querem esconder a situação do filho, do neto, do sobrinho, enfim, não quer. Né? Com medo, talvez, do próprio julgamento da sociedade, de como eles vão se virar, mas daí é nesse trabalho que tu desenvolve, né? Para que as pessoas sejam preparadas para o mundo, né? Exatamente. E tratar esse assunto com naturalidade, eu acho isso muito importante, né? Quando acontece esse tipo de situação, como é que a gente pode auxiliar a pessoa dos dois lados, né? Tanto o atendente quanto a pessoa com desenvolvimento. Quando acontece esse tipo de situação da pessoa ficar com vergonha ou se sentir constrangida, eu acredito que lidar com naturalidade. Sabe? Quanto mais natural nós formos, quanto mais simples na comunicação, porque o que às vezes acontece? É muito comum a gente ver uma criança tendo uma birra, né? Tendo uma crise comportamental na rua ou na escola. Já aconteceu muito comigo. Eu tenho um aluno que se desorganizou a ponto de se jogar no chão, de correr, de chorar na escola. E daí todo mundo fica olhando, né? Todo mundo fica olhando, todo mundo fica chocado, né? E acaba que ninguém faz nada. Né? Nesse tipo de situação, eu acho muito importante. Isso pode acontecer na escola ou pode acontecer na rua, tá? E já aconteceu comigo aqui. A gente sai com as crianças, às vezes já aconteceu comigo. Olha a situação: a gente tá andando de bicicleta com uma criança que tem um grande atraso na comunicação e isso os leva a ter desorganização comportamental, né? Estávamos andando de bicicleta na rua. Quando chegamos na General Vitorino, a gente ia dobrar para retornar e a criança não quis dobrar. Queria ir para a praça, porque eles têm uma percepção de deslocalização espacial, né? Queria ir para a praça, não queria voltar. E a gente negociou e tal, não quis voltar, se jogou no chão. O que as pessoas fizeram? Saíram das lojas para ficar olhando a criança se jogar no chão. Nós trabalhamos com isso, a gente trata esse tipo de situação com naturalidade. Se a pessoa chegasse para nós e perguntasse o que está acontecendo... Né? Posso ajudar? Trabalhando com crianças com desenvolvimento atípico, essa criança está nesse momento desorganizada, a gente vai aguardar ela se organizar e a gente vai seguir o nosso caminho. Foi o que a gente fez. Ninguém perguntou nada, tá tudo bem. Só que a gente corre o risco de ser julgado. Estão judiando, estão maltratando, né? Tá aí pra gente ser julgado e pra gente. Só que aí que tá, né? Pode se oferecer ajuda. Olha, você precisa de ajuda? Não, eu não preciso de ajuda, tá tudo tranquilo. Ok, segue o caminho. Né? Porque se a gente fica olhando, as nossas crianças são extremamente inteligentes e eles querem conseguir os seus objetivos, né? Que é em direção à praça, um exemplo. A gente acaba dando margem, acaba reforçando o comportamento, né? Então, o que a gente está fazendo ali? O que a gente fez? Negociou, a criança não atendeu, no caso, né? Não quero, não vai ceder, então tá. A gente vai ficar aqui esperando, não tem problema nenhum.
eu entendo que você está frustrado, tá? Mas nós não vamos poder ir até a praça. Então, a gente vai esperar tu te acalmar e quando tu te acalmar, a gente volta. E foi isso que aconteceu. Se tu não dá margem para o comportamento, ele logo reduz e tu consegue seguir o que era previsto, né? Só que na vida, a tenteada é livre, né, Dário? E isso pode acontecer com muitas mães na rua, com muitas mães no mercado, né? Então, oferecer ajuda, se você se sentir confortável, oferece ajuda. Se a pessoa precisa de ajuda, ela vai te pedir, vai te dizer o que precisa ser feito. Se não precisa de ajuda, não tem problema nenhum. Deixa a pessoa que ela vai conseguir se organizar. Porque a gente que tem filho com alguma deficiência ou algum transtorno, a gente que trabalha, a gente está capacitado para isso, né? E se tu está no meio da situação, com certeza a família ou o profissional que vai estar junto ali, ele vai te orientar. Não, pode deixar, pode se retirar, que a gente consegue se organizar, ou me alcança tal coisa, ou, entendeu? A pessoa que estiver junto, ela vai te orientar, porque cada criança tem um comportamento, né? Se a criança é pequena, a gente consegue conversar ali com ela, troca o tema, troca o assunto ali e já resolve. Se a criança é maior e ela está passando por uma frustração, e ela tem dificuldade em se organizar com relação ao comportamento, não tem problema nenhum se frustrar. Quantas vezes eu já chorei de raiva? Não tem problema nenhum. O que acontece com eles é que o choro é um pouco maior. Acontecem uns gritos, eu me jogo no chão, mas não tem problema nenhum. Vai estar frustrado, tá tudo bem se frustrar, tá tudo bem ficar chateado, né? Eu estou aqui contigo e no momento que tu te sentir melhor, a gente vai seguir o nosso caminho. E pode até acontecer, a gente tem que sentar com a criança na calçada para aguardar, né? Muita coisa pode acontecer quando se tem um desenvolvimento atípico, né? Mas o mais importante, eu acho que é isso, assim, é conseguir acolher, né? Compreender e aceitar o diferente. Até pode parecer, enquanto a gente conversa, assim, pode parecer, nossa, mas eu nunca vi isso, ou tipo, isso acontece direto nas escolas. A gente que trabalha em escola vê isso todos os dias acontecendo, né? Dentro da sala de aula, no pátio da escola, né? Nós, como não trabalhamos em escola, eu já trabalhei, nós trabalhamos aqui no nosso espaço de aprendizagem, mas a gente utiliza o espaço social para isso, né? A gente precisa, e vocês vão ver acontecer, né? E às vezes pode acontecer o quê? No mercado, na barbearia, a criança se irritar muito, não quer cortar o cabelo ou quer levar um brinquedo embora e a mãe já negociou e disse que não vai dar, dela fazer uma birra muito grande, se jogar no chão, né? Também a conduta é a mesma, oferece ajuda, tá? Se a mãe precisar de ajuda, ela vai te pedir, né? Se não, espera que vai passar. Que a família vai saber se organizar e tudo mais. Nas barbearias, eu acredito que aconteça muito, porque as crianças, elas têm uma hipersensibilidade. O barulho também. Grande. Oi? O barulho também, né? Barulho e uma hipersensibilidade muito grande, exatamente. Então, dá para utilizar outros tipos de sensação. Então, digamos, não dá para cortar com a máquina, mas dá para tentar cortar com a tesoura. Tornar esse tipo de situação uma situação favorável, gostosa, prazerosa. Então, ter alguma coisa, ter um pirulito para dar no final, né? Conversar com a criança, perguntar como é que é o teu nome, o que tu gosta. Normalmente, então, eles têm um comportamento restrito, gostam de uma coisa. Então, o tio fulaninho gosta de carro? Pergunta sobre carro. Que carro que tu gosta? Qual é a cor que tu gosta? Eu tenho um carro também. Nossa, eu gosto muito. Eu gosto de Fuca. Dialogar, conversar. Jogar, exatamente. Entrar dentro do assunto daquela pessoa, né? Para que ela se sinta validada, para que ela compreenda que não é só ela que gosta disso, né? Que o mundo tá aí, muitas pessoas gostam dos mesmos assuntos que ela. A gente gosta também, né, Mário? Se eu te encontrar na rua e for conversar contigo sobre mídias sociais, sobre jornalismo, tu vai amar, a gente vai ter pauta para a noite inteira. Com eles é a mesma coisa. A gente está falando de desenvolvimento, pessoas com desenvolvimento atípico. Comenta para nós, assim, os casos mais comuns, né? Porque como você mesmo comentou ali no início, não é uma coisa visualmente a gente vai perceber que a pessoa tem desenvolvimento atípico, né? Exatamente. São os mais comuns, assim. O mais falado hoje em dia na literatura brasileira é o transtorno do espectro do autismo, o autismo, né? O TEA. Que é onde a gente vê a criança, que tu vê já uma diferença maior.
né? A criança ela tem um comportamento mais repetitivo, ela vai estar sempre com o brinquedo, ela vai estar brincando com aquele brinquedo ali o tempo inteiro. Ela não vai olhar para ti, ela olha para os lados, né? Ela tá com a mãe de mão dada ali, mas ela tá olhando para os lados, né? Às vezes eles têm uma estereotipia, então eles batem as mãozinhas, eles dão uns pulinhos, eles fazem flapping com as mãos, eles repetem muitas vezes a mesma palavra, né? Esse é o mais comum, tá? O que é mais perceptível visualmente, né? Depois nós temos o transtorno de TDAH. Eu sou uma pessoa que tem TDAH. As pessoas, quem me conhece, convive comigo, sou absolutamente normal. Mas eu tenho transtorno de déficit de atenção. Então, o que acontece comigo? Às vezes a gente está conversando e eu falo um monte sobre o tema que eu gosto, né? Eu perco a atenção e outro dia eu estava conversando com o Danilo, ele estava me contando uma coisa, estava cansada. Eu apaguei a luz e saí. Na minha cabeça, eu ia apagar a luz e nós íamos juntos pro quarto e ele ia continuar me contando lá. Só que ele ficou muito chateado comigo, porque eu cortei ele no meio da conversa, né? Existe, né, e tem muitos adultos com TDAH e tem muitos adultos com autismo também, né? TDAH ele é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, aquela criança mais agitada que não para. Tu vai no restaurante e a criança não para. O pai tem que dar o celular ou o tablet para ele ficar ali, ó. Tranquilo, então ninguém consegue comer. Concentração, ninguém consegue comer. Tá? Pega tudo, vai na mesa, vai comer ali, ó, derruba o copo já na mesa, já vira a comida no chão, porque eles têm uma dificuldade muito grande em percepção espacial, né? E nesse refino da comunicação. Então, tá conversando contigo, como o pensamento é muito acelerado, já cortou lá a conversa no meio. É uma das características. Tu me deu uma pauta, eu já falei a pauta inteira. Eu fui falando. E isso é TDAH. É o cérebro que pensa muito rápido, que faz várias coisas ao mesmo tempo. Que tá aqui pensando, já tá pensando lá na outra coisa que vai fazer. A gente tem muito adulto com transtorno de déficit de atenção. E muita gente que não sabe. No meu caso, eu fui estudando sobre e acabei descobrindo. Depois procurei um neurologista. Por um tempo, tomei medicação. A gente toma Ritalina, né? E depois não tomei mais. Depois eu consegui controlar o meu TDAH através da atividade física e da alimentação. O carboidrato e o açúcar, ele prejudica muito, né? Porque deixa a pessoa muito acelerada. Então, tu tem como contribuir muito através do estilo de vida, né? E com as crianças é a mesma coisa. Depois a gente tem também transtorno específico de linguagem, que são crianças que atrasam muito para falar. Então, é comum também a gente ir nas escolas e ter crianças com 2 anos e meio, com 2 anos e 8, com 3 anos que ainda não falam, né? E todas essas crianças precisam ser identificadas o quanto antes, né? Identificados esses atrasos no desenvolvimento, né? E depois de identificados, ser realizada uma avaliação com um neuropediatra, né? Para que possa começar as intervenções. Quanto antes iniciarem as intervenções, melhores são os resultados. Porque do 0 aos 6 anos é onde nós temos um nível muito maior de neuroplasticidade, é onde nós temos a criança ela é uma esponja com um cérebro muito maleável, é onde nós conseguimos moldar, criar novas conexões e ensinar eles a aprender muito mais rápido. Então, a gente tem excelentes resultados do 0 aos 6 anos. A partir desse período, o cérebro ele consegue se desenvolver, segue se desenvolvendo maravilhosamente bem, mas ainda podem ficar lacunas, né? É como quando a gente vai colocar uma criança para estudar inglês, se tu colocar ela pequenininha, ela vai pegar sotaque, ela vai embora, ela vai se desenvolver maravilhosamente bem. Se tu for um adulto lá fazer inglês, tu já vai ter um pouco mais de dificuldade, né? Tu já não vai pegar o sotaque, vai ter que se empenhar muito mais, vai precisar de muito mais horas de estudo do que uma criança que vai ali aprender brincando, né? E não precisa nem ser alfabetizada para aprender, ela já vai aprender a ler e a escrever em inglês e vai se desenvolver plenamente, né? Então, é muito importante esta fala para que os pais se sintam à vontade, e não envergonhados quando percebem algum atraso no desenvolvimento das suas crianças. Por quê? Quanto antes eu observar, quanto antes eu aceitar, quanto antes eu correr atrás de profissionais qualificados, antes essa criança começa com intervenção. E melhor será o desenvolvimento dela, né? A gente tem condição, digamos, no autismo, de tirar a criança do espectro, né? Então, elas acabam perdendo as características do transtorno
e se desenvolvendo plenamente nas habilidades sociais e prosperando na vida, né? Sendo crianças independentes, que vão saber sair para a rua, saber se orientar na rua, conversar, prosperar nas relações sociais, né? E ser felizes, né? Cumprindo seus propósitos, decidindo o que elas querem fazer, com o que elas vão querer trabalhar, o que elas vão querer fazer da vida. Né? O quanto antes identificado, melhor é o prognóstico. Perfeito. Cassiano, outra situação que eu já presenciei também é o fato de as pessoas tratarem essas pessoas com desenvolvimento atípico com um certo vitimismo. Sim. Comenta para nós esses casos, assim, como é que a gente pode lidar com essas situações. Essa é uma situação bem importante, porque às vezes, Dário, esse vitimismo, eu não sei se chegaria a ser um vitimismo, mas tipo, achar que a criança é coitadinho, ai, pobrezinho, vou fazer por ela. A primeira coisa é fazer por ela, né? O que acontece? Quando eu faço pela criança, digamos, quando a gente começa um processo de intervenção precoce, tá? A gente começa muito cedo e pensa em desenvolver habilidades de comunicação, de interação social e afins, porém, uma das principais metas é desenvolver essa criança para a vida. Então, ela precisa se vestir, ela precisa de saber se alimentar, saber ir no banheiro, saber fazer uma compra, saber atravessar a rua. Né? Uma pessoa que perde a atenção na rua, ela pode ser atropelada. Né? Se a gente faz tudo pela criança, a gente acaba podando no cérebro da criança esse refino dessas conexões, tá? Porque eu preciso, para desenvolver as crianças, criar novas conexões no cérebro, moldar esse cérebro para que ela possa aprender e se desenvolver. Aprender, manter na memória e continuar usando essas habilidades, tá? Quando eu faço pela criança, eu podo, aqui no nosso lobo frontal, aqui na frente, a gente tem um conjunto de habilidades chamado funções executivas, tá? E aqui na frente que a gente planeja o que a gente quer fazer. Então, a gente planejou, quando tu planejou a live, tu me mandou o roteiro ali, tu trabalhou aqui, Dário. Planejando, executando, automonitorando, foi lá, leu, vê se estava certo, estava tudo escrito certinho, estava tudo organizado, tá? Tudo aqui, mandou para mim, tá? Guardou na memória, tudo dentro do cérebro, aqui nessa zona. Quando eu faço, se alguém fizer por ti, esse serviço, tu não precisa desenvolver, tu não está desenvolvendo nada, a outra pessoa está executando. E com as crianças e com os adultos, é exatamente a mesma coisa, tá? Porque no momento em que eu faço pela pessoa, eu posso dela se desenvolver. Se a criança está em casa, pobrezinho, vou dar na boquinha. Às vezes é pelo cuidado, pelo carinho, por ser uma demonstração de amor. Só que acaba prejudicando essas crianças. Se é uma criança com desenvolvimento típico, ela vai se desenvolver. Em alguma oportunidade que ela tiver de se vestir, ela vai tentar, entre o erro e o acerto, ela vai conseguir e ela vai embora, ela vai se desenvolver. Uma pessoa com desenvolvimento típico, ela precisa de 1, 2 ou 3 oportunidades para aprender e ficar independente em uma nova habilidade, seja ela de se vestir, de escovação ou afins. Uma pessoa com desenvolvimento atípico, ela precisa de muitas oportunidades, muitas. Às vezes, nós precisamos treinar por semanas, por meses afins, se a criança tem uma deficiência intelectual, para que ela consiga alcançar a habilidade. Correndo o risco, se ela for de um nível mais grave, dela não conseguir. Então, a gente precisa sempre perder isso, de que, vou fazer, coitadinho, nossa, tu explora essa criança. Perder isso, eu tô sempre falando sobre isso na minha página. Perder esse pensamento retrógrado de que eles são coitadinhos, eles não são coitados. Eles são crianças com potencial ilimitado. Nós temos bilhões de neurônios no nosso cérebro. Se com 23 letras a gente escreve coisas maravilhosas, se com 9 números a gente faz cálculos e cria coisas maravilhosas no mundo, o que uma criança com bilhões de neurônios não vai conseguir fazer? Eles aprendem tudo, só que eles precisam de muito mais oportunidades. Então, se a gente entra nessa questão do vitimismo, a gente poda esse desenvolvimento que acontece no lobo frontal. E daí, o que acontece? Eles perdem oportunidades de aprendizado. E daí isso prejudica o desenvolvimento dessas crianças. Então, sempre que a gente tiver a oportunidade de levar a criança para escovar os dentinhos e dá para ela escovar, deixa ela escovar, depois tu revisa, né? Dá mais tempo para ela se vestir, ensina ao invés de fazer por ela.
né? Tudo isso vai ajudar o cérebro. Isso vai refletir depois na vida adulta, né? Muito, 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 muito. E quanto antes, né? Não dá para começar a desenvolver com 7 anos. Quanto antes começar em casa a fazer, ao invés de fazer o lanche por ela, ensina ela a fazer o sanduíche. Coloca na mesa, traz para mim ali o pão. Traz agora para mim o suco. Traz para mim a colher. Né? Ensina a manusear garfo, faca, colher, para que ela possa ter essas possibilidades. Eu acho muito engraçado que aqui nós trabalhamos em uma casa, né? E a gente brinca no pátio, então a gente brinca com terra, com planta, com tudo. E a gente tem talheres ali. E quando eu dou uma faca para eles têm um treco. Uma faca! Outro dia um encontrou uma faquinha ali no pátio. Tinha uma faca! Meu Deus, uma faca é proibido. Só que se uma faca é proibido, a gente não está depositando confiança na criança. Né? Então a gente também não ensinou essa criança a utilizar uma faca de forma adequada. Né? E a gente tem que desensibilizar, tem que ensinar, porque em algum momento eles vão ter que utilizar uma faca. Ensinar com supervisão, né? Ensinar, mediar, observar para ver se a criança está utilizando, né? Porque eu só posso querer que a minha criança seja independente se eu der oportunidades, né? E se eu confiar que as oportunidades que eu dei, as oportunidades de ensino, de mediação, elas vão dar certo. E para isso eu preciso confiar na minha criança. Acho que esse é um ponto de tudo, assim. Eu preciso confiar que essa criança vai se desenvolver, que ela vai aprender. Porque eles vão aprender. Tem bilhões de neurônios aí. Então, tipo, aconteceu de ter um transtorno, obviamente, vamos seguir a rota, vamos ensinar, precisa de mais oportunidades, vamos dar essas oportunidades. O mundo, Dário, do desenvolvimento atípico é incrível, ele modifica a gente por completo. A gente se torna mais humano, a gente presta mais atenção no dia a dia, na vida, nas possibilidades do desenvolvimento. O que pra gente tá aqui conversando passa tão rápido, tão batido, a gente faz tanta coisa durante o dia, sabe? Que essas pequenas coisas, essas pequenas percepções do dia a dia, do desenvolvimento infantil da vida, a gente acaba não percebendo. E só quando a gente tem uma criança com desenvolvimento atípico, quando a gente trabalha, que a gente vê, sabe? Que tipo, nossa senhora, eu não acredito que ele falou isso hoje. A gente recebeu uma criança que há 2 meses começou aqui conosco. Ela tá fazendo intervenção todos os dias. Hoje ela começou a falar, ela estava sentada ali agora antes da nossa live, conversando com o Danilo. Ele me disse, hoje a Antonella começou a falar isso. Cara, eu não acredito nisso. Porque é muita intervenção contínua, onde tu investe na criança, tu acredita no potencial dela, tu planeja, tu avalia. A gente consegue transformar e as crianças respondem. Se a gente dá a demanda para elas, se a gente investe nelas, se elas têm todas as oportunidades que elas precisam, elas respondem. A gente precisa confiar que a gente vai colher os frutos, a gente vai colher esses resultados. Cassiana, e outra coisa, tu comentaste que tu anda pela cidade, né, com os alunos, enfim, e a gente vê que muitos estabelecimentos, eles não são pensados, né, num coletivo, né, para todas as pessoas, sejam elas com algum desenvolvimento atípico ou não, né, elas são pensadas para um determinado público X. Qual é a tua orientação sobre isso, assim, em alguns estabelecimentos que a gente vê que não tem a porta de entrada, não tem, só tem escada, não tem rampa, né, os banheiros não são de acessibilidade, alguns agora são, acho que por motivo de lei tem que ter, né, mas isso não é por parte do dono ou do empresário fazer, ele só está fazendo porque existe uma lei que resta, que ele precise fazer, né? É bem que eu ia te dizer agora, nós temos leis, né, que asseguram o atendimento prioritário para crianças com autismo, porque o autismo ele se enquadra hoje nas deficiências, né? Mas esse atendimento prioritário, a vaga especial, a rampa, que é bem importante para os cadeirantes, né? Não são todos os lugares, infelizmente, que a gente tem esse tipo de acesso, né, Dário? E os que nós temos é por conta das leis, né? Porque é imposto, e a mesma coisa é trabalho, né? Em empresas com um determinado número de funcionários, um funcionário ele tem que ter algum tipo de deficiência, né? Então, existe a vaga para a pessoa com deficiência. Infelizmente, hoje em dia, a gente ainda não tem essa consciência, né, de abrir esse espaço, mas eu acredito que porque não existe a conversa, né? Não existe a sensibilização, não existe
a responsabilidade social, né? Por isso que, tipo, nós estarmos aqui hoje conversando sobre isso, tenho certeza que abre um leque de possibilidades, abre um leque de conexões nas pessoas que estão assistindo. Nossa, eu não tinha pensado nesse formato. Nossa, realmente, né? Eu acho que quanto mais sensível nós estivermos a esse tema, melhor nós vamos saber nos portar, mais consciência nós vamos ter para investir. Não precisa ser nem, tipo, num espaço melhor, mas no atendimento, na conversa, no tratar com essas pessoas, né? A lei, ela segura o ambiente físico, né? A rampa, a pista, as placas, mas a única coisa que vai assegurar o atendimento é a humanidade, né? É o desenvolvimento que está aqui dentro da gente. E isso a gente tem que ir desenvolvendo gradativamente. E eu acho que para a gente poder desenvolver isso, a gente precisa conversar sobre. Porque se essa falar, né? fala, se essa falar fala... abertamente, né, sobre esse assunto, não deixar só dentro de casa ou dentro do teu trabalho, né? Exatamente. Trazer isso para a sociedade. Isso, se essa fala ela não é tira, se a gente não tem assuntos, se ela não é falada abertamente, ninguém vai ser tocado por esse assunto. Então passa despercebido. Não é problema meu, eu não vou me preocupar com isso. Mas é o problema de toda a sociedade, porque a gente daqui a pouco eu tô grávida. Meu filho pode nascer com um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Ninguém tá livre de ter uma criança com algum distúrbio, com algum transtorno, ou com alguma deficiência, né? Essa é uma pauta de todos nós. Eu acho que não só pela lei, mas desenvolver isso dentro da gente é uma questão que vem acontecendo e que a gente precisa ir desenvolvendo, cada um vai desenvolvendo dentro de si. E tu sabe que eu tenho essa percepção, não sei se tu tá aí concorda ou se as pessoas que estão assistindo concordam, mas eu tenho certeza que o mundo ele tá se dirigindo para um lugar melhor. Eu acredito piamente nisso. Que o fato da gente estar aqui conversando sobre isso, né, desse assunto hoje não ser tanto tabu, olha, de 50 anos para lá, a gente já evoluiu muito, né? As crianças, Dário, não é que eu sou coruja, mas eu vejo isso diariamente. As crianças que têm alguma deficiência ou que têm algum transtorno do neurodesenvolvimento, elas são diferentes. Não só no seu desenvolvimento. Mas o coração é diferente, o pensamento é diferente, tá? E essas crianças, mamãe, sinto muito informar, mas elas estão aí e elas são muitas, tá? E essas crianças são as crianças do futuro. São as crianças que vão ser prefeitos, que vão ser governadores, que vão ser presidentes. Porque hoje em dia, quanto antes as intervenções, e essas intervenções elas acontecem, as crianças têm um desenvolvimento normal. O que as difere? Elas não têm esse pensamento ruim que a gente tem de guardar rancor, de guardar mágoa, de mentir, de criar pro ruim. Eles têm um coração muito bom. Então, se a gente já, quanto humanidade, já vem melhorando muito, imagina com essas crianças crescendo e se desenvolvendo. Essas crianças tendo todas essas oportunidades de se desenvolver plenamente. Né? Eu vejo isso diariamente aqui. Eu falo isso com convicção para vocês, que o nosso mundo está indo para um lugar muito melhor e que essas crianças vão poder contribuir grandiosamente. Muito bem, para quem conectou agora, esse é o meu programa Baita Papo Online, toda quinta-feira, sempre um assunto diferente e também um entrevistado. Hoje o Baita Papo Online está falando sobre a forma correta de se comunicar na companhia de pessoas com desenvolvimento atípico. E a minha entrevistada é a Cassiana Descovre. Ela é especialista em psicomotricidade, educação em ciências, intervenções assistidas por animais e educação ambiental. Também tem formação complementar em transtornos do neurodesenvolvimento. Cassiana, dando sequência no nosso papo, que está bem interessante, está bem legal, gosto de falar de assuntos nesse sentido, porque faz importância e né, para a nossa sociedade, e a gente não vive isolado e as pessoas todas precisam ser tratadas da mesma forma. Verdade. Cassiana, bom senso e naturalidade são essenciais para a comunicação fluir com essas pessoas. Exatamente. Bom senso, né? Naturalidade, tratar o assunto com naturalidade, né? E se tiver a oportunidade de falar poucas palavras e dar mais tempo para a criança se desenvolver, para a criança processar e responder, também é uma dica bem importante. Não encher ela de informação, sabe? Falar mais devagar. Qual é que é o mais correto? A gente se dirigir à pessoa ou ao acompanhante dela?
à pessoa. Se dirigir à pessoa, e se ela não te responder, com certeza o cuidador ou o mediador que estiver junto, seja pai, professor, ele vai saber orientar. Mas sempre se tu quer conversar com a criança, com a pessoa, tu fala diretamente com ela. A gente está falando sobre as deficiências, né? Ou sobre os transtornos, enfim. E a gente sabe que muitas vezes dentro de casa é muito pior do que na sociedade em si. Sim. Como é que as pessoas de casa, os próprios familiares de alguém com desenvolvimento atípico pode dialogar sem parecer algo indiferente com a pessoa? Conversar com a pessoa. De forma essa abordagem tem que ser feita. Desculpa, Dário, me pergunta de novo que eu me perdi. Como é que as pessoas em casa podem fazer o diálogo com as pessoas com desenvolvimento atípico sem parecer algo com indiferença? Como é que pode ser feita essa abordagem? Porque às vezes os familiares não querem tratar do assunto, né? Sim, Os pais aceitam, mas a tia não aceita, entendeu? E daí fica esse jogo. É muito importante, essa fala é uma questão bem importante, assim, porque acontece, né, da família não querer contar que a criança tem algum transtorno, né? E a gente tem que respeitar o tempo de cada família e os motivos de cada família, né? Eu acho muito importante ter essa fala aberta, conversar, né? Porque o desenvolvimento, ele é diferente, né? Os pais, eles têm muito medo de contar e a criança sofrer algum tipo de preconceito, tá? Então, digamos, se eu contar que o meu filho tem autismo, vão achar que ele é coitadinho e não vão dar oportunidades para que ele se desenvolva. Pode acontecer, né? Mas pode acontecer o diferente também, né? Pode ser que a gente conte e as pessoas se interessem e queiram interagir, né? Queiram dar mais oportunidades. E não é só dar oportunidades. Eu penso que se eu sei que a criança tem autismo, eu já sei, e eu escutei lá na live do Dário com a Cassiana que eu preciso dar mais oportunidades de interação, e que eu preciso falar mais devagar, e de repente esperar um pouquinho para a criança processar, eu vou utilizar essas 3 dicas, né? E com isso eu vou dar mais possibilidades para a criança se desenvolver. Se eu sou professora e eu sei que essa criança tem um diagnóstico, eu vou dar mais oportunidades, vou poder mediar mais, nem é só a questão do diagnóstico, né? Mas também de perceber que essa criança tem um desenvolvimento diferente e tratar ela como diferente, né? Porque existe, Dário, eu já escutei muito isso aqui em Uruguaiana. Aqui nessa escola, todos são iguais e vai ser todo mundo tratado igual. Eu entendo a questão, eu entendo que a ideia é boa, tá? E que a ideia de tratar todo mundo igual é tipo de não excluir. Só que no momento em que eu trato todo mundo igual, eu estou excluindo, né? Porque se eu vou assistir um jogo, tá? E eu tenho 1,10 m, eu posso ir para o mesmo local que tá todo mundo? Não, porque eu não vou enxergar nada. Porque a média de altura das pessoas é de 1,60 m, eu vou ficar lá no chão. Eu não preciso de uma adaptação. Obviamente que sim, eu vou precisar de um banquinho, eu vou precisar de uma elevação, né? Se eu não falo, eu não consigo me comunicar. Eu não vou precisar de uma comunicação, mas eu vou precisar de uma outra forma de comunicação. Vou precisar de PECs, vou precisar de uma comunicação através de troca de figuras, eu vou precisar de uma adaptação, né? Se eu tenho questões comportamentais, eu não vou precisar de uma adaptação, de um suporte? Não vou precisar de mais tempo para me organizar? Se eu tenho um déficit de atenção muito grande, eu não vou precisar de uma mediação a mais para mim poder manter a atenção, porque uma pessoa que tem déficit de atenção, se ela é adulta, ela consegue se organizar. Mas se ela é criança, ela não consegue. Então, ela perde a oportunidade, porque ela não percebe, ela tá olhando... Eles têm um hiperfoco, então, tipo, o bico de luz está aqui, ao invés de olhar para a professora que está ali na frente, ele vai olhar para lá, e daí ele fica. Eu preciso de uma mediação que me leve a esse aprendizado. Porque sozinha a criança não consegue se organizar. Então, eu acredito que a pessoa, ela precisa ser tratada como ela, como única. Não como igual a todo mundo, porque nós não somos iguais a todo mundo, né? E eu acho que a partir desse olhar, a gente já consegue, e tendo essa abertura para conversar sobre, a gente já consegue fazer, aí já muda totalmente o padrão, né? Porque eu vou dar as possibilidades para que essa criança, todas as possibilidades para que essa pessoa, essa criança possa se desenvolver.
Essa questão de tratar todo mundo igual é lá no início, lá atrás, quando a gente começou o processo de inclusão das pessoas na sociedade. Hoje em dia a gente sabe que cada pessoa é diferente, né? Se eu sou vegana, vai ser todo mundo tratado igual aqui em casa. Aí vai chegar aqui e tem churrasco. E aí? Eu sou diferente, eu não como carne. Né? Parte do básico. Né? Eu acho muito importante essa explicação também. Que a gente precisa, se é diferente, precisa do diferente, não é vergonha nenhuma. Né? Assim como a gente fala muito na disciplina positiva, que erros são excelentes oportunidades de aprendizagem. Né? A partir do. E tu vê que antigamente era assim também, tu errava, Deus o livre, tu apanhava, né? Tu era rechaçado. Tava de castigo, né? Tu errava. Tava de castigo, exatamente. Hoje em dia a gente sabe que não, gente, evoluiu, a gente não tá mais lá atrás, né, onde nós estávamos antigamente, né? Já evoluiu muito. Tatiana, e tu acha que a sociedade ela ainda tem um preconceito com o diferente? Tem muito preconceito. Eu acho que a gente melhora essa conduta conversando sobre. Eu sofri um super preconceito quando eu comecei a trabalhar com as intervenções assistida por animais. Logo que eu quis trabalhar para mim, eu fui alugar uma casa, né? Eu queria já uma casa porque eu já pensava nesse formato mais naturalista de intervenção. E quando eu fui alugar a casa na imobiliária, eu falei para que era, né? O proprietário da imobiliária não quis alugar a casa para mim, porque eu ia trabalhar com animais e com deficientes. Ele falou isso na minha cara, eu fiquei tão chocada que eu saí dali e fui para casa chorando, né? Mas sem conseguir entender, porque tipo, meu Deus, eu fiquei tão chocada com aquilo, tão chocada que eu fiquei uma semana quase em luto. Eu consigo imaginar a situação dos pais quando sofrem algum tipo de Não, e às vezes, tu sabe que, só um parênteses nessa tua questão aí, às vezes o preconceito é feito por pessoas as mais esclarecidas. Sim, exatamente. Porque tu sempre espera que seja das pessoas menos esclarecidas, mas aí ele parte das pessoas mais esclarecidas. Sim, exatamente. E agora tu me trouxe uma questão que é bem importante. Essa questão é até de ser comentada. As crianças, quando elas vão para a escola, por isso que eu acho importante conversar e conversar com adultos sobre isso. Né? Quando elas vão para a escola, elas nem percebem que o colega é diferente. Lá depois elas vão se dar conta que o coleguinha é diferente. Tá? Porque eles brincam, eles interagem, eles brincam por imitação e vão se desenvolvendo. A criança que recebe essa conversa em casa, que conversa sobre o diferente, né? Que tem essa pauta de que errar é normal, de que cada pessoa é uma, né? E que existe essa conversa de uma forma natural, ela sabe lidar com a situação, tá? Pais que têm essa fala, pais que sabem lidar com a situação, eles conseguem ajudar os seus filhos a lidar com a situação. Né? E normalmente o que a gente vê não é a criança não sabendo lidar, é a família não sabendo lidar. Né? Então, o adulto conseguir conversar sobre, né? Eu sei que agora a gente entrou numa pauta bem polêmica. O adulto conversar sobre, porque tu vê, eu sofri preconceito de um adulto esclarecido, é empresário, né? Eu tenho certeza que ele não tinha noção do que ele estava fazendo ali. Só que aquilo foi um choque tão grande para mim que eu não tive nem coragem de voltar lá. E depois até foi um presente enorme, porque eu achei uma outra casa muito maravilhosa, né, onde conheci pessoas maravilhosas e a gente só transitou e depois nos mudamos para essa outra casa aqui, que é uma rua incrível, com pessoas incríveis, super acolhedoras com as crianças e tudo mais. Mas tu vê, a gente tem que passar, eu acho que até foi importante eu viver isso na pele, para mim saber como é que as famílias se sentem, né? E esse preconceito, Dário, ele existe. Ele está aí na sociedade. Eu acho que pessoas como nós estão aqui para quebrar esses paradigmas e para conversar sobre. Quanto mais conversa, quanto mais pauta a gente trouxer, quanto mais nos pudermos tratar esse assunto com naturalidade, né? Ele vai se tornando natural, porque é uma coisa natural, né? Que ações tu acha que a gente pode fazer para que essas pessoas com desenvolvimento atípico se sintam bem e não excluídas? Incluí-las, né? Convidar para os eventos, né? Conversar com elas, né? Incluí-las no planejamento, ao invés de dizer o que fazer, perguntar o que ela quer, né? Perguntar para ela o que ela quer, digamos assim, acontece muito da gente já dar,
Ó, brinca com esse carrinho aqui. Não, o que que tu quer? Tu quer brincar com a cola ou tu quer brincar com o carrinho? Empoderar essas pessoas, né? Eu acho que quanto mais a gente empodera a pessoa, mais a gente dá possibilidades para ela, para que ela saiba seu potencial, né? Para que ela se sinta segura para conviver em sociedade e para ser independente, para mostrar os seus interesses, né? Se sentindo única e especial, assim como todos nós somos. Para a gente finalizar nosso baita papo, eu quero deixar o espaço aberto para que tu deixes aí uma mensagem para quem está nos assistindo, para quem, né, por A ou por B conhece alguém, para o empresário que está nos assistindo, enfim, o espaço é teu. Bom, a minha mensagem acho que seria essa, assim, da gente poder conversar sobre o assunto de forma natural, né? Quando encontrar alguém, alguma criança, adulto, né, conversar de forma natural. Muitas vezes a gente encontra algum adulto que tu vê que a pessoa não se abre, não fala, né? Tu pergunta, ela responde só responde de uma palavra, né? Ela não te olha direito, dá mais oportunidades para essa pessoa, né? Tentar fazer amizade, que a gente acaba achando que a pessoa é diferente e acaba excluindo ela, né? E com as crianças é a mesma coisa. Conversar com os pais de forma natural. Sabe que uma coisa que eu achei bem interessante, Dário? Na minha página no Instagram, ali da Neuroconfiar, ela é uma página direcionada a famílias, mães e famílias de crianças com desenvolvimento atípico, né? E nós temos ali até fiz uma enquetezinha ali, muitas mães de crianças com desenvolvimento típico. E essas mães estão tendo acesso ao conhecimento, né? E vendo que maravilha, que a gente faz questão de mostrar às crianças maravilhosas, olha que coisa linda, como se desenvolve maravilhosamente bem. Quanto mais acesso à informação nós tivermos sobre o que é, né, mais nós poderemos ajudar outras mães, porque as mães se sentem muito inseguras, e uma mãe, quando recebe o diagnóstico, ela se sente muito insegura, se sente com medo, né, e por vezes ela se retrai, né, enquanto mais nós pudermos conversar, acolher, né, escutar, porque muitas vezes a gente nem precisa orientar com relação a nada, porque a própria pessoa já vai ser orientada pelos profissionais, mas se sentir acolhida, né? Eu acho que é o principal. Sim. Tá certo, obrigado, te agradeço a tua disponibilidade, né? Bom, desde 2014, né, ou 15 que a gente conversou, e agora a gente voltou a conversar novamente. Espero a gente outras oportunidades para debater diversos assuntos da tua área, acho que é super importante, né? Quero ir na casa também, conhecer, levar meu Tu não conhece meu a casa de novo. Não, a casa não conheço. Dário, eu que te agradeço a oportunidade, uma oportunidade sempre incrível de vir aqui conversar contigo. Obrigada pelo espaço, que precisar à tua disposição. Sigam a nossa página ali no Instagram da Neuroconfiar, a gente está sempre trocando ideias, sempre tem live, fazendo postagem sobre o desenvolvimento atípico, sobre como contribuir, como estimular, né? E a gente está à disposição, o que for necessário. Agradeço muito a oportunidade de poder conversar sobre esse tema que eu amo e que eu tenho certeza que é de extrema importância para nossa sociedade. Verdade. Essa entrevista fica salva no IGTV, as pessoas podem assistir ela em qualquer horário. Agradeço meus apoiadores, Sorri Fácil Uruguaiana e Lump Bar. Na próxima quinta-feira, mais uma super entrevista e eu te aviso daí. E te espero para esse baita papo. Obrigado, Cassiana. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.